Olá, bom dia a todos. Sou o professor Alex, artista orientador na área de teatro em São Sebastião, nos bairros da Topolândia e na Guarda-Mirim de Maresias. Estou hoje aqui gravando a 38ª videoaula, a quarta aula do mês de setembro de 2020 para a turma de Maresias e a quinta para a turma da Topolândia. Bom, na última aula, nós iniciamos a peça As Preciosas Ridículas e hoje continuaremos a falar sobre ela, começando pelo elenco original do século XVII. O elenco original. Os personagens. Lagrange é o pretendente rejeitado, que foi interpretado pelo ator Charles Varlet. Ducreuil, outro pretendente rejeitado, interpretado pelo ator Philibert Gassot. Gorgibus é o bom burguês, interpretado por um ator chamado Lespi. Madelon, filha de Gorgibus, uma das preciosas ridículas, interpretada pela atriz Madeleine Béjart, uma das fundadoras, junto com Molière, do ilustre teatro. Catal, sobrinha de Gorgibus, também uma das preciosas ridículas, interpretada pela atriz Catherine de Brie. Marot, criada das preciosas ridículas, interpretada pela atriz Marie Ducreuil. Almanzor é o lacaio das preciosas ridículas, interpretado por um ator de nome Bray. O Marquês de Mascarille, criado de Lagrange, interpretado por Molière. E o Visconde de Jodelet, que é o criado de Ducreuil, interpretado pelo ator Julian Saxton. A lista de intérpretes da maioria dos personagens é fácil de estabelecer, sendo este último designado pelos nomes de cena dos atores incorporando-lhes. Assim, é sob o nome de Jodelet que era conhecido o ator Julian Saxton, como o caso de Ducreuil e Lagrange, que foram chamados assim no teatro Philibert Gassot e Charles Varlet, enquanto Mascarille foi o nome de palco de Molière. Magdelon, que pronuncia-se Madelon, é diminutivo de Madeleine, Madeleine Béjart. Catal, diminutivo de Catherine, Catherine Bray. E Marot, diminutivo de Marie, Marie Ducreuil. O personagem de Gorgibus foi interpretado pelo irmão de Julian Saxton, chamado Lespi, que se especializou em papéis de homens velhos. Finalmente, os extras eram suscetíveis de serem interpretados pela equipe do Petit Bourbon, que seriam os vizinhos, os porteiros e entre outros. A publicação da peça. No prefácio que escreveu por ocasião da publicação de As Preciosas Ridículas em janeiro de 1660, Molière afirmou que era contra sua vontade que o livro fosse impresso. Na verdade, vários textos com este título tinham sido publicados no final do ano de 1659 e o início do ano de 1660. A narrativa em prosa e verso da Farsa das Preciosas, de Mademoiselle Desjardins, a futura Madame de Villedieu, foi impresso na livraria Claude Barbin, em seguida em William de Luynes. Além disso, no início de janeiro de 1660, o texto de uma peça que ainda não tinha sido interpretada e que nunca iria ser, Les Véritables Précieux, que significa o verdadeiro precioso, por sua vez foi impressa. Seu autor, Antoine Baudel de Saumaise, a utilizou para fazer vários ataques contra Molière. Além destas questões de imitação ou plágio, a impressão de uma edição do texto da peça pelo livreiro parisiense Jean Ribot, realizada sem a sua aprovação e para o qual ele não recebeu nenhuma compensação, inspirou Molière a entrar em um contrato com o Luynes para publicar uma versão de As Preciosas Ridículas, em que ele iria manter o controle editorial. Esta publicação das Preciosas Ridículas é um evento na história literária, não só porque é a primeira peça que foi publicada de Molière, mas também porque nunca mais uma peça em um ato e em prosa tiveram esta honra. Molière escreveu em seu prefácio que ele é contra de coração a esta publicação. É provável que ele teria preferido começar sua carreira como um autor com a publicação de uma grande comédia em 5 atos e em verso, que ele já tinha escrito. E mesmo com a comédia séria, Don Gracie de Navarre, que ele tinha começado a ler trechos em salões.
As fontes de Molière. Para escrever As Preciosas Ridículas, Molière foi inspirado em vários livros publicados, alguns anos antes da criação de sua obra. A sua fonte principal parece ter sido L'Héritier ridicule, que significa o herdeiro ridículo, de Paul Scarron, publicada em 1650 e que foi realizada 29 vezes pelo grupo de teatro de Molière, entre os anos de 1659 e 1666. Esta peça em si foi inspirada por uma comédia espanhola publicada em 1647, El Maior Gazo Figura, a figura de Maior Ragazzo, de Castillo Salozarno. Dá para se ver que é italiano. Molière deve ter retomado o tema do valet ridículo, disfarçado como um cavaleiro, a fim de seduzir a jovem mulher de seu mestre. O panfleto sátiro de Charles Sorel, chamado As Leis da Bravura, um inventário de maneiras paródicas de implementar e ganhar o título de galante, foi também uma fonte para As Preciosas Ridículas, em que Molière atraiu uma grande parte dos comentários e comportamentos de Mascarille, Catal e Madelon. Finalmente, o romance de Michael de Peur, La Précieuse ou Le Mystère des Hules, que significa o precioso ou mistério dos becos, publicado em 1656, que, na forma de histórias e conversas entre os protagonistas do romance, lida com os temas do status da mulher, foi capaz de exercer uma influência sobre o tema de Preciosas Ridículas. Além do mais, a terceira parte do romance, que evoca a representação de uma parte dos atores italianos em Paris, revela talvez uma fonte mais direta da peça de Molière. Há, de fato, a pergunta de uma jovem garota que prefere um falso poeta a um verdadeiro homem nobre, e, de acordo com Les Véritables Précieux, que significa o verdadeiro precioso de Saumaise, esta peça seria, na verdade, representada pelos italianos como dois criados que se vestem para agradar duas mulheres de seus mestres, lutando até o fim. Mas a existência desta peça é questionável, especialmente na descrição no Saumaise, que pode ter um interesse de fazer Molière se passar como um plagiador, a fim de justificar seu próprio plágio. Cercle des Femmes, ou Círculo Feminino, é uma comédia de Samuel Chappauzel, escrita em 1656 e que é concentrada em torno da personagem de Emily, uma jovem que descobre estar apaixonada por um velho pedante e que é abandonada tentando torná-lo um cavalheiro por um jovem aluno. Ela, por vezes, tem sido mencionada como uma possível fonte para As Preciosas Ridículas. No entanto, suas semelhanças com a obra de Molière são muito fracas e demasiado geral para afirmar o contrário sem cuidado. A escrita da peça. Parece que a composição de As Preciosas Ridículas foi dependente do imperativo estratégico e comercial que foi submetido a Molière. Na verdade, desde a primavera de 1659, ele foi envolvido com sua equipe, e o comediante Julien Sexton, que interpretou o Visconde de Jodelet, numa comédia em que este era o protagonista principal. Jodelet, ou o valete-mestre, depois chamada de Dom Joffet da Armênia. Mas eles não tiveram o sucesso esperado por Julien Sexton estar velho. Molière, então, decidiu criar uma nova peça para o ator, dividindo a função do lacaio ridículo. Julien Sexton tinha 70 anos de idade quando se juntou à equipe de Molière. Assim é que o autor usou o tema do servo disfarçado como um nobre, tomadas a partir de Scarron, que ele teve a ideia de acrescentar um outro tema, o da menina louca, que é herdado, em particular, dos Visionários, parte da peça de Jean Desmarais, de 1637, que a trupe de Molière apresentou de forma intermitente durante a primavera de 1659.
A forma da loucura de mulheres jovens, Molière encontrou na coleção de peças em prosa a mais agradável deste tempo, composta por vários autores, publicada em 1658 e que continha, além de As Leis da Coragem, de Sorel, uma paródia da Carta de Tandre, de Mademoiselle de Sucdery, e da peça-mapa do Reino do Precioso, escrita em 1654 pelo Marquês de Maulevrier. Esses textos iriam proporcionar-lhe o nome e os defeitos que seriam adornados às suas duas jovens. Por hoje nós terminamos. Na próxima aula continuaremos a falar mais sobre essa peça, As Preciosas Ridículas. Um bom dia a todos e até lá.